Te louvamos, Deus, porque o Senhor, de fato, nunca nos deixa. Te louvamos porque o Senhor é um Deus presente que está conosco, na tempestade, na paz. Te louvamos porque nossos olhos, Senhor Deus, não estão fixos nas circunstâncias, mas na certeza que o Senhor nunca nos deixa, que o Senhor se faz presente, que o Senhor está ao nosso lado, que o Senhor é o nosso Pai, que o Senhor nos ama de forma incondicional, a ponto de entregar Jesus Cristo, teu Filho, para morrer por nós. Obrigado, Senhor Deus, por essa certeza que nos sustenta, por essa certeza, Senhor Deus, que nos põe de pé. E é nessa certeza que nós estamos aqui, Senhor Deus, com os nossos corações abertos para ouvir a Tua voz. E é assim, Senhor Deus, que nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Queria dar boas-vindas a você que está aqui nos visitando. Dar boas-vindas a todos os membros da Igreja do Redentor, frequentadores. Se você está nos visitando hoje pela primeira vez, eu queria expressar a nossa gratidão, né, por você estar aqui conosco hoje. Te pedir também para, no final desse culto, passar ali no balcão de conexão. A gente queria ter o seu nome, o seu contato, para a gente poder agradecer a sua presença aqui nessa noite. Nós estamos encerrando mais uma série de mensagens que tem como tema quem é o dono de quem? A relação entre o cristão e o dinheiro. Essa é a última mensagem dessa série. Foram 4 semanas. No total, 5 semanas, a gente fez uma pausa no domingo de Páscoa para falar especificamente sobre a morte e a ressurreição do nosso Salvador, de Jesus Cristo. Mas nós dedicamos 4 semanas para falar sobre um tema que a Bíblia fala muito. A Bíblia fala muito sobre dinheiro. E a gente, às vezes, acaba não dando a devida atenção a esse tema. E o dinheiro, ele pode se tornar uma grande bênção, um grande problema na vida dos crentes, justamente por não lidar de uma forma saudável e bíblica com ele. E a gente pode cair em 2 extremos, ou 2 erros, 2 extremos muito perigosos. O primeiro extremo perigoso é ocultar esse tema, o dinheiro, não falar sobre ele. Existem igrejas que jamais falam sobre dinheiro com medo de escandalizar as pessoas. E o dinheiro, ele acaba sendo um escândalo justamente porque esse tema está muito mais nos lábios daqueles que usam o tema de forma desvirtuada. Usam o tema de forma errada. Existem aqueles que pensam que dinheiro é um tema indigno de ser tratado na igreja. Só que quando a gente olha para as Sagradas Letras, a gente vê que o apóstolo Paulo ele não pensava assim. O Senhor Jesus não pensava assim. Paulo ele trata isso nas cartas às igrejas. Jesus fala sobre isso com os seus discípulos. E isso deve nos levar à seguinte reflexão: por que nós não falamos? O outro extremo é exatamente o extremo que nos leva, de forma equivocada, a ocultar o tema, que é desvirtuar o tema, desvirtuar o assunto dinheiro. São aqueles que pedem dinheiro com motivações erradas e para finalidades duvidosas. Infelizmente, nos dias de hoje, existem muitos pregadores inescrupulosos que usam de artifícios mentirosos para arrancar dinheiros dos fiéis, simplesmente para se abastecer. Existem igrejas que usam métodos escusos para fazer o levantamento de gordas ofertas, não destinadas à assistência aos necessitados, nem para o sustento da obra de Deus, nem muito menos pela causa do Evangelho, para o sustento de obreiros.
mas para o enriquecimento de líderes fraudulentos. E esses dois extremos, ocultar o tema ou desvirtuar o tema, eles acontecem por conta de um câncer dentro da igreja chamado teologia da prosperidade. Só que quando a gente olha para o Evangelho, vemos que a lógica do Evangelho é outra. Nós vemos a teologia da generosidade. E esse é o tema dessa noite. Esse é o tema que nós vamos encerrar essa série. Teologia da generosidade. E para entender essa lógica do Evangelho em relação à igreja e o dinheiro, o cristão e o dinheiro, eu gostaria de convidar a abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios 8. 2 Coríntios 8, nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 15. Algumas instruções que o apóstolo Paulo dá àquela igreja a respeito da contribuição, da generosidade. Ele vai continuar também no capítulo 9 falando sobre isso, mas eu gostaria de me ater ao capítulo 8, nos 15 primeiros versículos, as palavras do apóstolo Paulo para aquela igreja a respeito da generosidade. E eu te convido a se colocar de pé, em reverência à palavra de Deus. Também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. Porque posso testemunhar que na medida que suas posses, e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária, pedindo-nos com insistência a graça de participarem dessa assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas pela vontade de Deus deram a si mesmos, primeiro ao Senhor e depois a nós. Isso nos levou a recomendar a Tito que, assim como havia começado, também completasse esta graça entre vocês. Mas como em tudo vocês manifestam abundância, na fé, na palavra, no saber, em toda a dedicação, em nosso amor por vocês, esperamos também que nessa graça vocês manifestem abundância. Não digo isso na forma de mandamento, mas para provar se o amor de vocês é sincero, comparando-no com a dedicação de outros, pois vocês conhecem a graça do Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, que por meio da pobreza dele vocês se tornassem ricos. E nisso dou a minha opinião. Convém que vocês façam isso. Vocês que desde o ano passado começaram não só a fazer, mas também a querer. Terminem agora a obra começada, para assim como mostraram boa vontade no querer, assim também contemplem essa obra, dando de acordo com o que vocês têm. Porque se há boa vontade, a oferta será aceita conforme o que a pessoa tem, e não segundo o que ela não tem. Não se trata de fazer com que os outros tenham alívio e vocês sobrecarga, mas para que haja igualdade. Neste momento, a abundância que vocês têm supre a necessidade deles, para que a abundância deles venha suprir a necessidade que vocês vierem a ter. Assim haverá igualdade, como está escrito: quem recolheu muito não teve demais, e o que recolheu pouco não teve falta. Vamos orar? Pai Santo, nós te agradecemos pela Tua palavra e pedimos que o Senhor abra nossos corações e mente para que possamos receber a Sua palavra com fé.
Te agradecemos, Senhor Deus, que o Senhor fala conosco. E te pedimos que o Senhor retire de nós qualquer distração, qualquer tipo de preocupação, qualquer outra coisa que venha roubar a nossa atenção daquilo que é mais importante, que é ouvir a sua voz e se alimentar dela. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Eu gostaria, antes de começar a aplicar essa palavra, eu gostaria de explicar o contexto em que estas palavras foram escritas nessa carta. Durante o período do governo do imperador romano, o imperador Cláudio, houve um período de grande fome em todo o mundo. Esse fato ele foi anteriormente profetizado por um homem chamado Ágabo, antecipando aos crentes que esse tempo de escassez viria sobre todo o povo. Nesse mesmo tempo, os judeus que moravam em Roma, eles também foram expulsos. E uma pobreza assoladora atingiu os cristãos da Judéia. Então, as igrejas da região, elas se mobilizaram em uma campanha de ofertas para suprir irmãos de igrejas que estavam em regiões mais pobres. Esse texto, ele fala de uma generosidade centrada no Evangelho. Fala de uma contribuição extraordinária. Fala de uma contribuição para além do dízimo ordinário daqueles irmãos. Fala de uma motivação em suprir irmãos que estavam em uma condição inferior a que eles se encontravam. Observe, a crise não era local, era geral. Mas mesmo no meio da crise, aqueles irmãos entenderam que existiam outros irmãos que necessitavam ainda mais. E eles se mobilizaram para ajudar. Portanto, a contribuição ela é uma prática bíblica, é uma prática legítima e também contemporânea. Não diz somente a respeito do passado, mas fala também sobre uma prática que nós devemos perseverar ainda hoje. O teólogo Andrew Murray diz que o homem é julgado pelo seu dinheiro, tanto no reino deste mundo, quanto no reino dos céus. Só que no reino deste mundo, ele recebe a seguinte pergunta: quanto o indivíduo possui? No reino de Deus, Cristo pergunta: como esse homem usa aquilo que ele tem? Para o mundo, existe o seguinte pensamento: como o homem ganha dinheiro? No reino de Deus, a partir da pessoa de Cristo, o pensamento é: como eu posso doar mais? O mundo leva em conta o dinheiro em sua quantidade. Cristo olha para as nossas motivações no doar. Nós perguntamos quanto o indivíduo dá. Cristo pergunta quanto lhe resta. Nós olhamos a oferta. Cristo pergunta se a oferta foi fruto de um sacrifício. Olhando para esse texto, para esse exemplo das Escrituras, nós podemos observar alguns princípios bíblicos para toda a contribuição cristã. A nossa contribuição ordinária, os dízimos, e também as nossas contribuições extraordinárias, como o caso dessa igreja, da igreja em Corinto.
a fim de suprir a necessidade daqueles irmãos que passavam dificuldade, daquela igreja que passava dificuldade. E a primeira característica que nós vemos é que a contribuição cristã, ela é fruto da graça. A graça, ela caracteriza a contribuição cristã. O que nós vemos nesse texto é o apóstolo Paulo falando sobre a graça de contribuir. Às vezes, algumas pessoas gostam de falar que o dízimo, a contribuição, ela é fruto da lei. De fato, no Antigo Testamento, o dízimo ele se tornou parte da lei. O que nós vemos no Novo Testamento é a superação da lei. E a contribuição cristã é um ato de graça. Portanto, para crentes autênticos, para cristãos autênticos, generosidade não é algo que nós fazemos para Deus, mas é uma dádiva imerecida de Deus para nós, é um privilégio. Enquanto nós não entendermos que contribuir é um privilégio, nós nunca iremos usufruir da alegria da generosidade. Nesse sentido, nós podemos afirmar, como eu disse na primeira mensagem dessa série, nós podemos afirmar que na matemática do reino de Deus, nós ganhamos o que nós doamos e perdemos aquilo que nós retemos. Então, contribuição é graça, é privilégio. É um privilégio que Deus nos dá, de poder participar daquilo que Ele está fazendo a partir dos nossos bens, dos nossos recursos. A segunda característica que eu gostaria de retirar desse texto aqui é que a contribuição cristã ela é paradoxal. Ela é um paradoxo. Os crentes da Macedônia, eles enfrentavam tribulação e pobreza. E a fome, a crise, assolou todo o mundo. E isso não se tornou um impeditivo para a generosidade. Todos estavam enfrentando perseguição, todos estavam sendo oprimidos pelas circunstâncias, eles eram pressionados pela falta, pela escassez de recurso, de dinheiro, e mesmo nessa situação adversa, eles não deixaram de exercitar a generosidade e a alegria. Ou melhor, a generosidade com alegria. Então, a contribuição cristã ela é um paradoxo, porque ela não fala a respeito de uma generosidade a partir daquilo que sobra, mas uma generosidade que reflete uma condição do nosso coração. Então, a contribuição cristã, a generosidade cristã, ela é fruto da graça e ela é um paradoxo. Nós vemos também nesse texto que essa contribuição, esse paradoxo, fruto da graça, ela também é transcendental. O que nós vemos aqui é que aqueles irmãos, eles transcenderam em sua contribuição, porque eles deram além daquilo que era esperado. Dos versículos 3 ao 5, você pode observar que o apóstolo Paulo fala que eles não somente fizeram como desejaram fazer, eles não somente falaram que tinham vontade de suprir as necessidades dos irmãos, daquelas igrejas que estavam passando por um período de escassez, como eles fizeram de fato.
O apóstolo Paulo ele está falando aqui que aqueles irmãos que já contribuíam de forma ordinária com a sua igreja local, eles decidiram contribuir para além. Que da mesma forma que o dízimo se tornou um parâmetro para a contribuição regular e proporcional para cada crente, o apóstolo Paulo fala isso na primeira carta aos Coríntios. Nós vemos aqui aqueles irmãos querendo fazer mais do que o ordinário. Eles queriam contribuir de forma extraordinária. Então a contribuição, a generosidade cristã, ela é transcendental, porque ela é fruto do senso de compromisso e também pelo entendimento de que tudo que nós temos, tudo que temos, vem de Deus e pertence a Deus. Observe, a generosidade cristã ela é transcendental porque entende que tudo que temos, não só o que nós entregamos, não só o que nós doamos, mas o que nós temos, aquilo que nós administramos, como nós gastamos. Tudo pertence a Deus. Isso reflete não só na nossa doação, mas na forma como nós gastamos. Deus ele não está preocupado com o nosso dinheiro, mas conosco. Portanto, Ele se preocupa na forma como nós gastamos. Não adianta nada eu ser alguém comprometido e doar regularmente, ofertar, dizimar regularmente, porém, com o restante, eu gaste com coisas que desagradam a Deus. Porque Deus ele está preocupado não com a oferta, mas com o ofertante. A oferta é um aspecto, o dízimo é um aspecto da mordomia cristã. Portanto, essa contribuição que é transcendental, ela é um ato de adoração. É a quarta característica da generosidade cristã. Adoração é um ato de adoração e não um ato de manipulação. Reverendo Hernandes Dias Lopes vai dizer que há igrejas que estão desengavetando as indulgências da Idade Média e vendendo as bênçãos de Deus. Há igrejas que levantam dinheiro apenas para se enriquecer, lançando mão de metodologias abusivas, constrangendo pessoas a contribuir, manipulando, pressionando, usando técnicas de venda, uma mentalidade de consumo, para extrair mais e mais dos seus fiéis. Na mentalidade de consumo, as pessoas se enriquecem tirando dos outros. Na mentalidade do reino de Deus, nós somos ricos dando aos outros. A contribuição cristã, ela não é compulsória. Não é por pressão psicológica, nem muito menos uma espécie de barganha com Deus. Mas para um cristão autêntico, a contribuição é resultado do exemplo de Cristo. Como o próprio apóstolo Paulo escreveu aqui no versículo 9, quando ele diz o seguinte: pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos.
Nós damos dinheiro porque Cristo, Ele deu a sua vida por nós. Nós contribuímos de forma material pela causa de um Deus que nos deu a vida eterna. Cristo, sendo rico, se fez pobre. Para nos fazer ricos, herdeiros de Deus, de todas as bênçãos espirituais. Cristo, Ele se esvaziou, deixando as glórias excelsas do céu para se fazer carne e habitar entre nós. Cristo, Ele nasce numa cidade pobre, numa família pobre, e viveu como um homem pobre, que não tinha onde reclinar a sua cabeça. Jesus nasce numa manjedoura, cresce numa carpintaria e morre numa cruz. Ele constitui-se para nós o exemplo máximo de generosidade, que mesmo sendo rico, se faz pobre, numa família pobre, como um homem pobre, cresce numa carpintaria e morre numa cruz. E Ele se faz pobre para que sejamos ricos da sua graça. Por isso, devemos de igual modo oferecer a nossa vida e também os nossos bens numa expressão de generosidade ao maior exemplo de generosidade que passou por esse mundo. Portanto, a generosidade cristã é um ato de adoração. Por isso, a generosidade cristã, a contribuição, é um elemento de culto, porque fazemos isso não por persuasão, mas em adoração. E é interessante que do versículo 12 ao 15, nós vemos a quinta e última característica que eu gostaria de trazer aqui para vocês a respeito da contribuição ou da generosidade cristã. Ela é proporcional. Em 1 Coríntios 16, 2, o apóstolo Paulo também fala sobre isso. Que cada um contribuía de acordo com a sua condição. No livro de Atos dos Apóstolos, no surgimento da igreja, nós vemos que cada um contribuía proporcionalmente com aquilo que possuía. Em 2 Coríntios 8, a partir do versículo 11, a gente vê que cada um contribuía de acordo com as suas posses. Então, a generosidade cristã é proporcional à condição de cada um. A Bíblia diz que nós devemos ser generosos alegremente, precisamos dar com alegria. E não tem como ser generoso de forma alegre e espontânea se isso não acontece de forma proporcional. A proporção, ela é uma prova de sinceridade. Se a generosidade é um ato de adoração, não tem como adorar a Deus sem sinceridade. Uma condição decorre da outra. E é interessante porque quando a gente olha para o Evangelho, e esse ano a gente vai ter, já dando um spoiler, a gente vai ter uma série de mensagens no Evangelho de Marcos. E nesse Evangelho, nós vemos um episódio sendo narrado de uma viúva pobre que oferta com 2 moedas. E Jesus elogia a pequena oferta da viúva pobre, dizendo que ela havia doado mais do que
grandes quantias ofertadas por outras pessoas que estavam ali naquele ambiente. Quantitativamente, a oferta daquela viúva era muito menor do que todas as outras ofertas. Mas Jesus diz que ela doou muito mais, porque ela doou tudo que tinha, sacrificialmente, como um ato de adoração. Enquanto aquelas grandes quantias daqueles outros homens era fruto da sobra. Era para a sua própria vaidade. Da mesma forma, no livro de Atos, no capítulo 5, nós vemos a história de um casal, Ananias e Safira, que vendem uma propriedade e, vendo a generosidade dos irmãos da sua igreja, eles entendem, a gente não pode ficar de fora, a gente tem que doar alguma coisa também, a gente tem que participar disso aí. Só que, poxa, a propriedade que a gente tem vale muito. Vamos vender e vamos mentir, vamos falar que foi por um valor diferente, para que a gente possa, participar disso aí também, mas a gente não pode falar exatamente quanto a gente tem. E eles foram punidos severamente por Deus. Não porque não doaram tudo, porque em nenhum momento foi colocada faca no pescoço deles e exigido aquela doação, exigido que eles desfizessem daquela propriedade para doar, mas por conta da falta de sinceridade, por conta da mentira, porque Deus ele não recebe uma oferta que não é fruto de adoração. Eles não foram obrigados a vender nada, mas eles mentiram para alimentar a sua vaidade no meio da congregação. A contribuição proporcional, ela deve ser vista como um privilégio e não como um peso. No versículo 13, o apóstolo Paulo vai falar: porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade. A Bíblia propõe para nós um privilégio de contribuir, fruto da graça, e não um peso. Deve existir igualdade de bênçãos, assim como igualdade de responsabilidades. Portanto, o princípio da proporcionalidade. Não seria justo só que a Macedônia suportasse essa despesa, como nós vemos aqui em 2 Coríntios. Como não seria conveniente que só ela desfrutasse das bênçãos de contribuir. Quando há proporcionalidade na oferta, na generosidade, não há sobrecarga para ninguém. Quem muito recebe, muito pode doar. Quem pouco recebe, pouco ainda tem, ainda oferece. Devemos ser generosos, de acordo com aquilo que nós recebemos. A contribuição proporcional é a forma como Deus age para que haja igualdade e não desequilíbrio, para que não haja sobrecarga, mas cooperação do corpo. Olhando para esse texto, eu gostaria de fazer algumas aplicações a partir dessas 5 características: graça, proporcionalidade, transcendência, adoração e essa contribuição que é paradoxal. Paulo, ele está falando sobre uma campanha de ofertas, a fim de suprir a necessidade de outras igrejas que passavam por um momento difícil. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, e esse é um tema que não é muito confortável de fato para a gente falar, por isso que a gente se fala pouco, e como eu disse no início, a gente pode cair em 2 extremos perigosos, que é ocultar o tema por conta daqueles que distorcem o tema. Mas a contribuição cristã, a generosidade cristã, ela está presente em toda a Bíblia. A gente vê que
O dízimo, ele nasce antes da lei, quando Abrão, ele dizima a Melquisedeque. Então, eu gostaria de desconstruir alguns conceitos equivocados. Primeiro, o dízimo não faz, para nós, povo da nossa aliança, não tem o peso da lei, de fato. Mas ele também não é fruto somente da lei, porque ele foi instituído antes da lei. Ele se torna lei em Moisés, mas na nova aliança, em Jesus, nós vemos a superação da lei. No Evangelho de Mateus, no capítulo 23, versículo 23, Jesus disse o seguinte para alguns religiosos: ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do entro e do cominho, e desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês deviam fazer essas coisas sem omitir aquelas. Jesus, ele diz que o dízimo, a contribuição, simplesmente como um ato religioso, como um peso da lei, é maldito. Que nós devemos praticar a justiça, a misericórdia e a fé. Mas ele não anistia aqueles religiosos da prática da generosidade, que eles precisavam ser generosos, mas precisavam também observar a justiça, a misericórdia e a fé. Nas cartas pastorais, nós vemos a instrução, lá em 1 Timóteo, no capítulo 5, de 17 a 18, quando diz o seguinte: devem ser considerados merecedores de pagamento em dobro os presbíteros. A palavra presbítero aqui é episcopo, que também se traduz para pastores, que presidem bem, especialmente os que se esforçam na pregação da palavra e no ensino. Pois a Escritura declara: não amordace o boi quando ele pisa o trigo. E ainda, o trabalhador é digno do seu salário. A instrução de Timóteo para levar àquela igreja o seu compromisso com a generosidade e com a contribuição. Então, como esse tema tem a ver com a nossa relação, o nosso relacionamento com Deus? Tudo aquilo que tem o nosso coração, nós investimos. Quando você se apaixona por um esporte, o que você faz? Você começa a investir dinheiro. Você vai comprar uma bicicleta, você que é amador, você vai lá, pesquisa, compra uma bicicleta, já acha caro. Aí você conversa com alguém que é ciclista. Você se espanta com os valores que ele gasta aquilo. E por que alguém tem coragem de comprar uma bicicleta que ele tem que pagar seguro? Porque aquilo ganhou o coração dele. Existe alguma coisa errada com isso? Não, é um esporte. É errado se você se endivida, você deixa de colocar alimento na sua mesa, você deixa de ser alguém generoso para gastar com bicicleta. Mas se está dentro do seu orçamento, beleza. Em 2002, eu ganhei o coração da Edna, ela me deu um celular de presente. Naquela época era caro. Ela gastou dinheiro com isso. Aí meu pai falou: não, ela está querendo te controlar. Eu não tinha telefone de celular, ela me deu. Enfim. Eu prefiro acreditar que foi porque ela quis investir, porque eu ganhei o coração dela. Quem ama séries, investe dinheiro assinando todas as plataformas de streaming possíveis. Eu não estou falando que assistir séries é pecado. Você tem que ter um filtro a partir do Evangelho, a partir da sua fé, naquilo que você assiste. Quando você tem um filho, quanto você gasta procurando dar o melhor para ele? Tudo que ganha o nosso coração reflete no nosso bolso. Tudo que eu tenho dificuldade de investir tem a ver também com a condição do coração. Eu, particularmente, quando comecei a trabalhar, eu só consegui ser constante na minha juventude,
na minha contribuição, quando eu passei a fazer isso primeiro, antes de todas as outras coisas. Generosidade tem muito mais a ver com o ofertante do que com a oferta. A Bíblia não diz que Deus ama a oferta. A Bíblia diz que Deus ama aquele que dá com alegria. Não porque ele está doando, mas que pelo fato dele doar, isso significa que, de alguma forma, o Evangelho está no coração daquela pessoa, porque ela ama o Evangelho. Se ela ama o Evangelho, ela investe no Evangelho. Se ela ama a Deus, ela investe no reino de Deus. Não é a oferta que Deus ama, mas é o ofertante. E Deus não te ama simplesmente porque você está comprando, porque você está doando. Mas se você está doando, de alguma forma, isso pode significar que você ama a Deus. Claro que você pode ser, a pessoa, o ofertante pode ser um hipócrita, como aqueles que Jesus censurou. Deus ama o ofertante. E quando nós somos generosos, nós estamos também, de alguma forma, reconhecendo quem de fato é o nosso dono. Quem de fato é o dono de tudo. E quando nós somos generosos, nós nos lembramos regularmente daquele que é o dono de tudo e de onde vem tudo que temos. Quem nos dá tudo que nós temos? Quando olhamos para o Evangelho, nós vemos o maior exemplo de generosidade. Não só de alguém que se entregou por nós. Quando olhamos para Jesus, nós vemos a generosidade de alguém que se entregou. Talvez você tenha coragem de morrer pelo seu cônjuge, pelos seus filhos. Embora seja uma atitude sacrificial, talvez o entregar a própria vida por alguém que você ama é uma atitude tangível para você. Mas nós estamos falando de alguém que se doou por seus inimigos. E ainda mais, quantos de nós teria coragem de entregar o próprio filho, ofertar a vida do próprio filho pelos seus inimigos? Quando nós olhamos para o Evangelho e olhamos para o Pai, nós vemos a história de um pai que ofertou o filho por pessoas que não mereciam. Esses dias eu estava vendo um documentário e estava falando que o maior trauma que uma pessoa pode ser submetida é enterrar um filho. É ver a morte de um filho. E a generosidade de Deus por nós, ela foi tão grande a ponto dele ofertar o seu próprio filho para morrer por nós. Então, quando nós falamos sobre generosidade, nós não estamos falando simplesmente sobre dinheiro. Nós estamos falando sobre um Deus generoso. E quando nós olhamos para a generosidade de Deus, como não ofertar a um Deus assim? Aqui na igreja nós não gastamos tempo fazendo isso, nós temos um momento, talvez você já tenha ido a lugares que tem meia hora de apelo. Não é assim que nós cremos, porque entendemos que é um ato de adoração. Mas nós também não podemos nos esquecer que devemos confiar em Deus. Que a generosidade é um ato de fé. Como não confiar no sustento de um Deus que deu um filho para nos salvar? Generosidade é sobre isso. É sobre responder de forma generosa a um Deus que foi generoso, que não mediu esforços para nos salvar. E esse amor ganhou o nosso coração de uma forma que nós desejamos participar também
com aquilo que nós recebemos, para que outros também sejam alcançados. A mensagem principal não é o dinheiro. O apelo não é o dinheiro, mas é o próprio Evangelho. E a generosidade é apenas um desdobramento, é apenas uma implicação da maior história, que é a história do Evangelho. Vamos orar? Pai Santo, nós te agradecemos, porque o Senhor nos salvou, e o Senhor se doou de forma generosa, entregando Jesus Cristo para nos salvar. Que possamos nos render diariamente a Ti e superar, Senhor Deus, a avareza, a ganância, e que sejamos, Senhor Deus, pessoas generosas com a nossa vida, refletindo, imitando o maior ato de generosidade do Deus que, sendo rico, se fez pobre por amor a cada um de nós. Se porventura há pessoas aqui, Deus, que ainda não conhecem a mensagem do Evangelho, que ainda não se encontraram, Senhor Deus, com a sua generosidade, que elas possam, Senhor Deus, se render à Tua graça generosa e escandalosa, que salvou pecadores, egoístas, como eu, e nos fez filhos Teus. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém.